tema da nossa palavra hoje está bem interessante, aproveitar cada minuto hoje. Amém? Então vamos começar então? Amém. Senhor, nós te damos graças, ó Pai, por mais um culto, te damos graças por mais uma oportunidade de estarmos na Tua presença. Pedimos ao Teu Espírito Santo que venha nos conduzir nessa noite através da Tua palavra, possa ministrar aos nossos corações, trazendo instrução, edificação e, Deus, renovo para as nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, que tudo que aconteça nessa noite honre e glorifique Teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Antes de deixar a nossa palavra, hoje entrar na nossa palavra, lembrar os irmãos a respeito, você que entrega seu dízimo através de depósito, né? No Instagram da igreja estão disponíveis as novas contas, você pode fazer. Não se esqueça de mandar o comprovante para a gente, ou presencialmente nossos cultos que estão acontecendo aos domingos, né, às 6 horas da tarde. Você é o nosso convidado a estar ali presente com a gente. Estamos tomando todos os cuidados, lógico, né, por causa dessa pandemia, mas você é o nosso convidado a estar ali presente com a gente, tá bom? Amém? Glória a Deus. Vamos para a nossa palavra hoje, exposição de Mateus. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 19, Mateus 19. Nossa mensagem hoje, o tema dela é acerca do divórcio. Nós vamos falar hoje sobre divórcio, casamento e novo casamento. O que a Bíblia diz a respeito disso? Então hoje nós vamos conversar um pouco a respeito disso através de Mateus 19. Vamos ler. Diz assim: quando acabou de dizer essas coisas, Jesus saiu da Galiléia e foi para a região da Judéia, do outro lado do Jordão. Grandes multidões o seguiam e ele os curou ali. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram: é permitido ao homem divorciar-se da sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador fez homem e mulher e disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu ninguém separe. Perguntaram-lhes: então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, ao se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Os discípulos disseram: se essa é a situação entre homem e sua mulher, é melhor não casar. Jesus respondeu: nem todos têm condições de aceitar esta palavra, somente aqueles a quem isso é dado. Alguns são eunucos por nascerem assim, outros foram feitos pelos homens, outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite. Amém. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito do divórcio, baseado nesse capítulo, nesse texto de Mateus 19. E o que é importante a gente tratar a respeito do divórcio é que o divórcio na Bíblia é tratado como uma exceção e não como uma regra. Hoje, mais do que nunca, é importante falar sobre divórcio, né, na igreja, inclusive, porque hoje, dentro da igreja, o número de divórcios é igual ou até mesmo superior ao mundo, né? Hoje, a quantidade de divórcios que acontecem dentro da igreja, ela não é inferior ao que acontece no mundo com qualquer outra pessoa. Então, a gente precisa entender isso. E Jesus, antes de falar de divórcio, como nós vimos anteriormente nas últimas 2 semanas, ele fala a respeito de como tratar a ofensa. Antes de entrar no capítulo 19 e tratar a questão do divórcio, a gente vai ver Mateus 18 falar a respeito de como tratar a ofensa.
né, dos versículos 15 ao 20 de Mateus 18. E como semana passada o pastor Tiago pregou, depois ele vai falar a respeito do perdão, da importância de perdoar. E aí o questionamento, até quantas vezes temos que perdoar? Até 70 vezes 7. Não como uma conta, mas como uma maneira de manifestar a necessidade do perdão, né? Então, ou seja, o divórcio ele não é nem a primeira opção de Deus e talvez nem a última, né? Antes de falar a respeito de divórcio, primeiro a Bíblia vem falar sobre como tratar ofensa e como tratar perdão, como perdoar. E o divórcio, como vê, infelizmente as pessoas hoje inverteram essa ordem e as pessoas tratam o divórcio como primeira opção, como solução para qualquer relacionamento, e não é isso que a Bíblia trata. E no texto específico, o questionamento aqui se deve também por dois motivos. O primeiro motivo é que naquela época de Jesus existiam duas escolas rabínicas, vamos colocar assim, a escola de Hillel e a escola de Shammai. E a escola de Hillel, eles ensinavam que instruíam que o divórcio poderia ser feito por qualquer motivo. Qualquer motivo fútil, as pessoas se divorciavam. Já a escola de Shammai só aceitava o divórcio em caso de adultério. E o que Jesus vai fazer aqui é levar o assunto do divórcio para um outro nível. Ele vai tratar o divórcio, em primeira questão, como uma quebra do propósito inicial de Deus lá no Éden. E outra coisa que Jesus vai fazer aqui é uma humanização da mulher. E por que isso? Porque quando Jesus vai tratar o tema que nós vamos conversar hoje com mais calma, e ele resgata de novo e aponta para o Éden, ele está falando sobre uma mulher que é idônea, que foi criada para ser companheira. Ele aponta ali para o casamento não simplesmente como uma simples união de duas pessoas fisicamente, mas uma união espiritual, de alma, de corpo, onde existe ali um homem e uma mulher que é idônea, que foi feita para ser ajudadora e tem tal valor quanto o homem. Em uma época, em uma geração em que a mulher é tratada quase como objeto, onde as pessoas, muitos casamentos até negócios comprados, vamos colocar assim, e a mulher era tida em casamento e descartada por qualquer motivo, e Jesus ele vem dar o papel, trazendo ela a sua importância no casamento e restaurando o propósito inicial de Deus. Então, esse é um assunto que Jesus vai tratar e a Bíblia vai tratar, e a gente precisa entender algumas coisas. Por quê? Porque a porta de saída do casamento, ao contrário do que as pessoas vivem hoje, é uma porta muito estreita. O divórcio é uma exceção e não uma regra, não uma solução, uma saída. Então nós vamos meditar um pouco a respeito desse texto, e a primeira coisa que nós vamos meditar a respeito desse texto é que o divórcio não é o plano original de Deus. Deus não planejou isso. Vamos ler de novo Mateus 1 aos 3, ele vai dizer o seguinte, do 3 ao 6, vai dizer o seguinte, versículo 3: Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram: é permitido ao homem divorciar-se da sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador fez o homem e a mulher e disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim eles não serão dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Ou seja, Jesus deixa claro aqui que no princípio não foi assim que Deus criou. O propósito de Deus é que homem e mulher fossem um. E aí ele diz aqui, o que Deus uniu, ninguém separe. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Malaquias 2. Malaquias 2 está um pouquinho para trás aí de Mateus. Malaquias 2, nós vamos ler
a partir do versículo 13, uma repreensão a respeito dos sacerdotes. Malaquias 2, versículo 13, diz assim: a outra coisa que vocês fazem, enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem, porque ele já não dá atenção às suas ofertas, nem aceita por prazer. E vocês ainda perguntam por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade. Não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e em espírito, eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. Amém? O que esse texto... Desculpa, gente. O versículo 16, ele finaliza a repreensão deixando bem claro: eu odeio o divórcio, o Senhor dizendo. Deus odeia o divórcio, esse não é o propósito de Deus. Então, se esse não é o propósito original de Deus, e isso não está no plano de Deus, nunca deveria estar nos nossos planos. Nós precisamos entender isso e infelizmente a gente vive numa cultura onde as pessoas tratam o divórcio como a primeira saída e como a solução. Por quê? Porque o divórcio tem sido alternativa para as pessoas fugirem de tratar suas ofensas, tratar as suas diferenças, como nós falamos há 2 semanas atrás. E o divórcio tem sido saída também para a pessoa não perdoar. E outra coisa que o divórcio tem sido saída é para as pessoas não negarem a si mesmo, não crucificarem a sua carne, porque é mais fácil se divorciar do que pedir perdão, porque é mais fácil se divorciar do que ter que tratar o seu temperamento e o seu gênio ruim. É mais fácil na cabeça das pessoas se divorciar do que ter que se humilhar e reconhecer que está errado. E a Bíblia vai tratar o casamento como uma expressão de um propósito divino. A Bíblia vai tratar o casamento como uma instituição sagrada. O texto de Malaquias vai falar que Deus fez o casamento e o propósito de Deus com o casamento era gerar uma geração consagrada ao Senhor. E se a gente não entender isso, e o que eu quero nessa noite deixar claro na sua mente, no seu coração, é que o divórcio ele não deveria estar no vocabulário do cristão. E o que Jesus está falando em Mateus 19, você pode voltar para lá que nós vamos continuar trabalhando. Ele vai falar o seguinte: olha, no início não era assim. Esse não era o plano de Deus. Não foi isso que Deus planejou. Então, o texto é bem claro que o plano de Deus é que nós tenhamos casamentos felizes, casamentos alicerçados na palavra, casamentos realmente dentro do propósito divino. E a primeira instituição que Deus cria é a família. E isso acontece quando Deus coloca ali no Éden e Jesus aponta para isso. Porque se a escola de Hillel aponta que o divórcio poderia ser feito por qualquer motivo fútil, a escola de Shammai vai falar, não, por adultério, mas ainda assim trata isso como se fosse um descarte. E Jesus fala assim, olha, nem uma coisa nem outra, o propósito de Deus inicial não era esse. O propósito de Deus inicial era ter o homem e a mulher sendo uma só carne. Ou seja, não se trata de uma satisfação para a sociedade, não se trata de algo simplesmente humano, se trata de
duas pessoas se tornarem uma só, um só propósito, um só espírito, um só corpo, um só coração. Esse nível de igualdade. Esse é o propósito divino. E isso se torna relevante mais do que nunca, por quê? Porque o casamento ele é a expressão do propósito eterno de Deus. E muitas vezes nós, como igreja, temos comprometido a verdade do Evangelho, não por causa daquilo que nós falamos, mas por causa daquilo que vivemos. O texto de Malaquias que nós lemos é algo muito sério, que é uma repreensão ao sacerdócio, porque fala o seguinte: olha, vocês ainda me questionam porque eu não respondo às suas orações, porque eu não aceito as ofertas. E talvez diante dessa repreensão de Deus, o que nós esperássemos talvez ele dizer: porque o sacrifício que você está oferecendo não é agradável, porque a sua performance não é legal, porque a sua conduta religiosa não me agrada. Mas Deus não fala isso, ele fala o seguinte: eu não tenho aceito as ofertas de vocês, porque eu sou testemunha dos votos que você fez à mulher da sua mocidade. Você não tem honrado a promessa e os votos que você fez com a mulher com a qual você se casou. E lógico que esse princípio também se aplica à mulher com relação ao seu marido. E fala o seguinte: olha, eu odeio o divórcio. Eu fui testemunha dos votos que você fez e você não está honrando esse testemunho, esses votos. E nós precisamos entender isso, porque o que Deus está falando eu fiz tudo isso para que eu tenha uma geração consagrada, e a sua infidelidade conjugal, a sua infidelidade com relação ao seu casamento tem corrompido e desonrado o meu propósito eterno, que era ter uma geração consagrada. E hoje nós vemos pessoas, filhos, vamos colocar assim, que hoje não querem casar. A gente vê uma geração nova que não quer se casar, e um dos principais motivos dessa nova geração não querer se casar não é por causa de dinheiro, não é por causa de querer estudar as coisas, porque isso nunca foi empecilho. Casamento, pelo contrário, quando duas pessoas têm um só propósito, um só objetivo, se torna mais fácil. O Eclesiastes vai dizer: é melhor ser dois do que um, porque o trabalho, a recompensa do trabalho de dois é mais. O problema é que uma geração enxerga o casamento como algo ruim por causa da falta de testemunho que tiveram em casa. Nós precisamos resgatar a importância do casamento. Uma certa pessoa, um amigo meu, uma vez chegou perto de mim e começou a falar a respeito do seu casamento, e ele falou o seguinte: o casamento é uma instituição falida, o casamento não presta, o casamento é uma instituição que ela não era nem para existir, é uma instituição totalmente falida. E essa pessoa era casada. E como ele falou isso comigo, eu fui obrigado a responder. Porque a grande verdade é que o casamento, assim como a igreja, e a gente vai ver a Bíblia fazendo esse comparativo, como Cristo sendo noivo e a igreja a noiva, o qual Jesus vai buscar. O casamento, assim como a igreja, ela é uma instituição que ela se torna viva através das pessoas. O casamento, a vida do casamento não está na instituição em si, mas nas pessoas que fazem parte dela. Ou seja, se o seu casamento é falido, a culpa não é da instituição, a culpa é de quem faz dessa aliança. E eu falei que, olha, se o seu casamento é falido, se o seu casamento é uma instituição falida, significa que você e a sua esposa têm falido essa instituição e a culpa é de vocês. Porque um casamento não existe por si só. Só existe casamento onde existe pessoas se aliançando. Então, se o casamento é ruim, o que tem que ser revisto e repensado não é a aliança, não é a instituição, mas é quem faz parte daquela aliança.
Porque quem faz um casamento bom ou ruim é quem faz parte dele. Ou seja, se o casamento é falido, é porque quem faz parte dele tem uma conduta falida, tem uma conduta corrompida. Então, o que tem que ser restaurado, toda a restauração do casamento passa pela transformação e a redenção das pessoas que fazem parte dessa aliança. Então, o que Jesus fala, olha, o propósito inicial de Deus não é esse, não é o divórcio. E entra a segunda questão que Jesus vai tratar aqui, que o divórcio é resultado da queda e não do plano de Deus. O divórcio é consequência do pecado. Deus institui a família e a gente vai ver a queda acontecendo em seguida. E os problemas começam a partir da queda. Vamos ler em Mateus 19. Nós vamos ler do 13 do 7 ao 9 agora, que Jesus vai falar isso. Ele vai falar o seguinte, perguntando-lhes, então por que Moisés mandou dar certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu, Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Agora vamos ver o que Moisés escreveu. Está lá em Deuteronômio 24, do 1 ao 4, que é a referência que eles fazem quando eles fazem esse questionamento. Deuteronômio 24, do 1 ao 4. Deuteronômio 24, do 1 ao 4. Moisés vai instruir a respeito disso. Ele diz assim, se um homem casar-se com uma mulher e depois não a quiser, mas por encontrar nela algo que reprova, dará certidão de divórcio à mulher e mandará embora. Se depois de sair da casa ela se tornar mulher de outro homem e este não gostar mais dela, lhe dará certidão de divórcio e mandará embora. Ou, se o segundo marido morrer, o primeiro que se divorciou dela não poderá casar-se com ela de novo, visto que ela foi contaminada. Seria detestável para o Senhor. Não tragam pecado sobre a terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá por herança. E Jesus vai deixar claro, olha, Moisés só permitiu que isso acontecesse por causa da dureza de coração. Agora, como eu disse, a Bíblia fala, talvez você fale assim, mas a Bíblia fala de divórcio. Sim, e a primeira coisa que esse trecho, esse texto vai nos ensinar de Mateus 18, Mateus 19 que nós lemos, que as exceções para o divórcio. A primeira exceção, que é o que esse texto trata para um divórcio, e aí vamos colocar assim, é para quem sofreu a ofensa. É a impureza, a imoralidade sexual. O que é imoralidade sexual? Adultério, qualquer tipo de adultério. A imoralidade sexual pode envolver, a gente fala mais a respeito da traição, mas existem casos, por exemplo, eu vou dar um exemplo assim, traição não só é heterossexual, vamos falar assim. Pessoas que têm tendências homoafetivas não compartilham isso, não falam isso, vão lá e se casam com a mulher. E aí depois quando se problemas. E aí acontece uma traição, algo nesse sentido. A gente tem que entender esse âmbito mais abrangente que infelizmente acontece hoje. Essa é uma exceção, tá? Agora, o que Jesus mesmo, essa questão, Jesus vai tratar o seguinte, existe por causa da dureza de coração. Se houver arrependimento da outra parte, se houver mudança da outra parte, se houver transformação da outra parte, e a pessoa que foi ofendida, ela estiver disposta a perdoar, a Bíblia não proíbe ela de continuar casada. Se você consegue perdoar e
e vê o seu casamento restaurado, isso não é um mandamento, você tem que se divorciar. O divórcio é uma exceção, por causa da dureza de coração. Se você não tem condição, a Bíblia te respalda, você está livre, você pode se divorciar por causa da imoralidade sexual do outro. Agora, quem está livre é quem sofreu a ofensa. A segunda exceção que a Bíblia trata, que Jesus não fala a respeito dela aqui, mas Paulo vai falar em primeiro, vamos ler que é um texto extenso, é a respeito, a segunda exceção para o divórcio é o abandono. É o abandono. A gente vai ver 1 Coríntios 7 falando a respeito do abandono do descrente. Mas Timóteo também, 1 Timóteo 5,14, esse eu queria ler, 1 Timóteo 5,14. Porque essa questão do abandono, por mais que Paulo ele fala a respeito de um contexto ali para o descrente abandonar, caso ele abandone sua mulher, ou vice-versa, 1 Timóteo vai dizer o seguinte: 1 Timóteo 5,14 vai dizer o seguinte: isso mesmo. Não, desculpa, gente. Eu acho que eu anotei 1 Timóteo 5,8. 5,8 diz assim: se alguém não cuida de seus parentes, especialmente da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Ou seja, a segunda exceção que a Bíblia trata é o abandono. Ou seja, eu sou casado e aí o meu cônjuge me abandona, vai embora então eu estou livre. Né? Esse divórcio é lícito por quê? Porque eu fui abandonado, não foi uma escolha minha, não foi algo que eu fiz. Outra questão que as pessoas entendem também dentro dessa questão do abandono é a agressão. Uma coisa mais errada que você pode fazer é um casal casado, e aí vai lá, a mulher principalmente, que é o que acontece mais recorrentemente, é agredida pelo seu marido. Ela tem que continuar casada? De maneira nenhuma. Porque isso é um abandono da aliança. A agressão física é uma quebra da aliança, é um abandono de corpo presente. Então, é uma também justificativa plausível e bíblica para o divórcio, vamos colocar assim. Só que o que nós precisamos, algo em comum que a gente vê, seja no adultério, seja na questão do abandono, é uma coisa só: a consequência do pecado, a consequência da queda. Então, em primeira instância, o divórcio é consequência da ausência de Jesus na nossa vida e na nossa casa. Túlio, talvez você está sendo pesado, você está falando algo pesado demais, mas é uma verdade. Fiada. Pouco tempo atrás tinha uma propaganda muito bonitinha de dois pais do divórcio. Mamãe é ótima, papai é ótimo, mas a gente decidiu se divorciar, mas nós vamos continuar amigos. Cara, se os dois são ótimos, então por que não continua casado? Não é verdade? As pessoas se divorciam porque existem falhas que elas não querem corrigir, não querem mudar, não querem perdoar e não querem pedir perdão. Não querem ser transformada, porque casamento envolve duas pessoas. Então, não dá para a gente querer achar que a gente faz tudo do nosso jeito e pronto, e problema do mundo. O divórcio acontece normalmente por ausência de Cristo nas duas partes ou em uma delas. Porque vamos colocar a questão da imoralidade, da traição. Beleza, uma pessoa pode ter agido muito corretamente, mas faltou vida de Cristo na outra, que foi infiel. Então, estar aliançado com Deus
eu entendo à luz da Bíblia que é o primeiro passo para ter um casamento sólido e feliz. Porque nós, por nós mesmos, nós temos uma natureza caída e tendenciosa ao pecado. Agora, quando nós entendemos a vontade de Deus, quando nós entendemos o propósito de Deus para a família, nós somos transformados e a transformação que Cristo gera em nós vai se refletir na nossa casa. Então, o divórcio é consequência do pecado, da queda, não há propósito de Deus nisso. E as exceções existem porque sim, por causa como o pecado existe, existem situações que a Bíblia respalda, que fala que tudo bem, mas não como uma regra, mas como uma exceção. E aí, isso é importante, porque, como eu disse, o casamento, que vai determinar se o seu casamento é uma instituição sólida ou uma instituição falida, é você e seu cônjuge. O que vai determinar se o seu casamento é um casamento feliz ou infeliz é você e o seu cônjuge. Ou seja, se o seu casamento é infeliz, então o que nós temos que fazer é voltar ao propósito inicial de Deus, voltar a buscar a Deus, se aproximar de Deus, para vivermos o propósito inicial de Deus, porque Deus não planejou o divórcio. Deus não planejou uma vida infeliz do lado de outra pessoa, não é isso que estava no plano de Deus. Então, a solução é ser transformado, é realmente voltar ao propósito. E muitos de nós tratamos o divórcio como sendo uma regra, é a solução. E a grande verdade, meu irmão, é que não resolve o problema. Então, a porta é muito estreita. E aí, isso é essencial pensarmos a respeito disso, porque eu vou dar um exemplo que eu ouvi certa vez que eu gostei muito. Imagina comigo que você tem dinheiro, e isso acontece às vezes. Você tem dinheiro para trocar de carro todo ano, né? Imagina que todo ano, deu janeiro, você vai lá, você pega seu carro velho, entrega na concessionária e pega um novo. Qual que vai ser o seu cuidado com o carro? Vamos ser sinceros. Talvez você nem ligue. Por quê? Você sabe que no outro ano você vai trocar de carro, então você não precisa cuidar, você não precisa zelar, né? Agora imagina que se você descobrisse, eu chego para você e falo assim, eu estou te dando esse carro, mas esse é o único carro que você vai ter o resto da sua vida. Esse carro é o carro que você vai ter até você morrer. Qual que seria o seu cuidado com a manutenção desse carro? Com o cuidado, com a aparência, com o zelo desse carro, sabendo o seguinte, se eu estragar, eu vou andar a pé, não tem outro. O carro que eu tenho é esse. Se eu não manter ele limpinho, se eu não cuidar da manutenção, se eu de vez em quando não der uma revisão, eu vou ficar a pé, porque é o único carro que eu vou ter o resto da vida. E eu vejo que o casamento normalmente é esse. As pessoas, por causa dessa mentalidade mundana, incrédula e do inferno, de que, se não der certo, as pessoas não cuidam do seu casamento, não zelam pelo seu casamento, por causa dessa mentalidade maligna. Por isso que nós precisamos entender o propósito de Deus. Porque a partir do momento que você entender que Deus odeia o divórcio, que esse não é o plano de Deus para a sua vida, e que Ele não permite o divórcio e um novo casamento por qualquer motivo, você vai começar a cuidar mais do seu casamento. Você vai começar a zelar mais do seu casamento. E o que tem destruído casamentos é muito mais uma mentalidade do que atitudes. Por quê, gente? A nossa mentalidade vai gerar em nós atitudes correspondentes. E talvez se a gente voltar um pouco mais atrás, a nossa fé vai gerar uma mentalidade e a nossa mentalidade vai gerar uma atitude.
Agora, se a gente tem uma fé errada, a gente vai ter uma mentalidade errada. E se a gente tiver uma mentalidade errada, nós vamos ter uma atitude errada. Por isso que Coríntios vai falar, Romanos 12 vai falar a respeito da renovação da mente, porque a gente só consegue viver a vontade de Deus se a nossa mente é renovada pela palavra. Por quê? Porque com a mente renovada nós vamos ter atitudes correspondentes a essa nova mentalidade. Agora, por entender que divórcio é algo normal, muitos têm negligenciado o seu casamento. Por entender que a opção, caso dê errado, é o divórcio, as pessoas não cuidam, não zelam, não dão manutenção no casamento. Meu irmão, o Deus que criou o mundo em 6 dias e trabalhou é o Deus que criou o descanso no 7º. Deus não se cansa, mas criou o 7º dia para descansar. Aí sabe o que a gente faz? A gente trabalha igual um burro, a gente cuida de todos os problemas de todo mundo, mas a gente não cuida da nossa família. A gente negligencia a nossa casa. A gente acha quase pecado a gente sair com a nossa esposa. Qual foi a última vez que você saiu com a sua esposa para um passeio diferente? Para, sei lá, comer alguma coisa, passear, sei lá, qual foi a última vez? Agora nessa pandemia é um pouco mais difícil, mas aqui em casa, eu e a Mara, a gente sempre viveu isso. Se tem dinheiro para ir para um restaurante, nós vamos para um restaurante. Se tem dinheiro para tomar picolé, nós vamos tomar um picolé. Mas pelo menos uma vez por mês, sair para algum lugar para a gente passear, para bater papo, para poder ter um momento nosso. E isso não tem a ver com dinheiro, tem a ver com prioridade, com importância que a gente dá. Isso é manutenção. É manutenção. E cuidar da família é algo espiritual. Uma vez um pastor virou para mim e falou o seguinte: o mais importante é o ministério e a igreja. E eu abri mão de tudo por causa da igreja e do ministério. Eu falei, você está errado. E misericórdia. Eu falei, não é. Com todo o amor, meus irmãos, entenda o que eu vou falar. Se a partir de hoje eu nunca mais pregar, se eu não for pastor mais, se eu nunca mais tiver nenhum cargo eclesiástico, muito provavelmente meu casamento e minha família não vai acabar por causa disso. A Mara vai continuar sendo minha esposa e meus 2 filhos vão ser meus 2 filhos. Agora, se eu perder o meu casamento, o que vai ser do meu ministério? Entenda algo. Se o meu casamento é o alicerce do meu ministério, então eu cuidar do meu casamento é cuidar do propósito de Deus para a minha vida com relação à obra de Deus também. Por quê? Porque o meu chamado, a minha vocação e o propósito de Deus pela minha vida passa pelo casamento. Quer ver uma prova disso? A gente volta lá em Gênesis, Abraão. Abraão teve o nome de Abrão mudado para Abraão, e Abraão significa pai de multidões. Agora, Sarai teve o nome mudado para Sara, que significa mãe de príncipes e reis. Ou seja, se Abraão era o pai de multidões, o propósito de Deus, o sonho de Deus, o plano de Deus para a vida de Abraão passava por Sara, que era a mãe de príncipes e reis. E Abraão, ao não entender isso e se deitar com a escrava, ele, vamos colocar assim, existe uma guerra hoje, que existe até os dias de hoje por causa desse erro. São os maridos que acham que o propósito de Deus para a vida dele não passa pela esposa, então ele negligencia a esposa. É o marido que acha que não passa pela sua família, então ele negligencia a família, sem entender que ao fazer isso, ele está negligenciando os planos de Deus para a sua própria vida. Você sabe por que muitos filhos de pastores odeiam a igreja? Muitos filhos de pastores odeiam a igreja, se desviam e não querem saber, porque eles enxergam na igreja aquilo que roubou o pai delas, porque o pai fica tão enfurnado dentro da igreja que ele não tem tempo para a família. Túlio, misericórdia, você está mandando abandonar todos os ministérios? Não, eu estou mandando você ter equilíbrio e colocar as prioridades nos seus devidos lugares. Existem muitos casamentos que precisam ser restaurados, não é para a mulher orar mais,
é talvez a mulher ficar mais perto do seu marido, da sua família. Porque a gente precisa entender isso, porque senão, se a gente negligenciar a nossa casa, o nosso casamento, nós vamos negligenciar o plano de Deus para nós, fora da família. Porque a família literalmente é o alicerce, é a base, é onde tudo começa. O que Deus tem para fazer na sua vida passa pela sua família. Então, ao negligenciar a sua casa, o seu casamento, talvez você esteja negligenciando os planos de Deus para o seu futuro. E aí, continuando o texto, o que a gente vai ver a partir do versículo 10 de Mateus 19 é a terceira verdade que esse texto vem trazer para a gente, é que melhor é não se casar do que se casar para divorciar. Mateus 19, a partir do 10, disse assim: os discípulos disseram: se esta é a situação entre homem e a sua mulher, é melhor não se casar. Jesus respondeu: nem todos têm condições de aceitar essa palavra, somente aqueles a quem isso é dado. Alguns são eunucos porque nasceram assim, outros foram feitos pelos homens, outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite. Agora abra comigo 1 Coríntios 7. 1 Coríntios 7. Coríntios 7, nós vamos ler a partir do versículo 34. Vai dizer o seguinte, 1 Coríntios 7, 32 ao 34. Gostaria de vê-los livres de preocupações. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor e em como agradar ao Senhor. Mas o homem casado preocupa-se com as coisas desse mundo e em como agradar a sua mulher. E está dividido. Tanto a mulher não casada como a virgem preocupa-se com as coisas do Senhor, mas serem santas no corpo e no espírito. Mas a casada preocupa-se com as coisas deste mundo e como agradar o seu marido. Vamos lá, por que é melhor não se casar do que se casar para divorciar? Primeiro motivo que nós vemos, porque Deus odeia o divórcio. Quebrar divorciar é quebrar o propósito, é ofender a Deus, corrompendo, quebrando o propósito inicial dele para o casamento. E a segunda coisa que Coríntios vai dizer é o seguinte: a pessoa solteira, ela se preocupa com as coisas do Senhor. Quem é solteiro, ele vive e ele vai simplesmente se preocupar em como agradar a Deus. Mas a Bíblia vai dizer que o homem casado, que a mulher casada, eles estão divididos. Ou seja, porque o homem casado deveria se preocupar em como agradar a sua mulher. E a mulher casada deveria se preocupar em como agradar o seu marido. Isso significa que a pessoa casada ela não ama o Senhor? De jeito nenhum, não é isso. Mas o tempo dela já não é integral para o Senhor. A Bíblia está dizendo isso. Por quê? Porque você faz parte da obrigação do casamento, da aliança, o cuidado com o marido, com a esposa. E o que Paulo está dizendo é o seguinte, olha, e aí o texto de Coríntios vai tratar a questão, é melhor ficar solteiro, se você tem condição, por causa de agradar o Senhor. E se é para você casar, para separar, é melhor ficar solteiro. Agora, se você casou, então, qual que é o plano de Deus? Você casou, então, o marido tem que se preocupar em como agradar a esposa. Casou, a esposa tem que se preocupar em como agradar o marido. Esse é o plano de Deus. Nós vamos servir ao Senhor, nós vamos amar o Senhor, mas nós vamos cuidar da nossa família. Nós vamos cuidar da nossa família. Nós precisamos entender isso porque, como eu disse, existe em nós muitas vezes um entendimento errado a respeito dessas coisas e a gente muitas vezes
dentro da igreja, tem tratado a questão do divórcio, o novo casamento, como algo normal. E aí, talvez você pergunta o seguinte: Túlio, eu não sabia, eu me divorciei e me casei de novo, como é que eu faço? Eu estou cometendo adultério, eu tenho que separar? Não. Se você já errou, você precisa se arrepender. Você precisa se arrepender. Você vai continuar casado. Você sabe por quê? Como o pastor Augusto Nicodemos, ele disse, olha, quem se separou uma vez vai se separar duas, aí vai se separar três, aí vai se separar quatro, se não houver arrependimento. Reconheça os seus erros. Reconheça o princípio que esse divórcio não é plano de Deus. Reconheça que o divórcio ofende a Deus e conserte, se arrependa. Você sabe por quê? Porque senão você vai divorciar de novo, aí vai querer casar de novo e vai se divorciar de novo e isso vai virar um ciclo. Um ciclo que faz mal para você, faz mal para as pessoas que estão ao seu redor e, acima de tudo, ofende a Deus. Porque não é o plano dele. O que nós precisamos fazer é cuidar, sabe? É algo que eu digo e eu repito, porque é algo que o Espírito Santo ministra muito ao meu coração a respeito disso, sabe? Se eu não sou homem de Deus na minha casa, se eu não sou um homem cheio do Espírito Santo para os meus filhos, para minha esposa, para minha família, no altar eu sou uma mentira. Se você não é uma mulher de Deus na sua igreja, você é uma mentira. Se você não é um homem de Deus na sua casa, na igreja, você é uma mentira. E não é isso que Deus quer. Agora, se eu sou um homem de Deus na minha casa, eu vou ser um homem de Deus em qualquer lugar. Você sabe por quê? Porque na intimidade não existe máscaras. Se quem se relaciona comigo me conhece de verdade, vê Cristo na minha vida, o que eu sou para as outras pessoas é uma verdade, é a verdade do Evangelho. Então, quem Cristo quer transformar não é o bonitão cheio do Espírito Santo que está no altar. Deus quer transformar o Túlio que está dentro de casa. Deus quer transformar, é a Mara, é a Maria, é a Joana, é o Antônio, é o Tiago, é o Luiz, é todo mundo que está dentro de casa. Porque se a gente refletir Cristo na nossa família, nós vamos refletir Ele em qualquer lugar, porque não existe mentiras. Então, o meu desespero é em ser transformado na minha intimidade. Você sabe por quê? Porque não adianta as pessoas da rua me acharem um homem ungido do Senhor, se dentro de casa eu sou o demônio. O homem que Jesus quer transformar é o Túlio pai, é o Túlio marido, é o Túlio que está na intimidade, que as pessoas talvez não veem. Porque esse Túlio é quem eu sou de verdade, é esse Túlio que Cristo quer transformar. Agora, se Cristo transforma quem eu sou fora da minha casa, eu vou transbordar da glória de Deus. Porque aí é a verdade do Evangelho. Jesus, o Evangelho não veio para colocar máscaras em ninguém. Por isso que a família é tão importante. Porque no ambiente familiar nós expressamos quem nós somos. Sabe? A Bíblia vai falar como um ferro afia o outro ferro, assim o irmão a seu amigo. É na intimidade que nós somos lixados, nós somos afiados. É na comunhão que nós enxergamos onde nós precisamos melhorar. É nesse ambiente familiar em que eu enxergo o tanto que ainda tenho que crescer ainda nos meus relacionamentos, na minha conduta. Por quê? Porque na intimidade não existe máscaras, não tem como eu esconder quem eu sou. Na intimidade sabem quem você é, mas sabe que muitos de nós, aí eu vou falar para os cristãos, elas querem do discipulado de ser igual a Cristo. E aí elas fogem do casamento, sabe por quê? Porque elas não querem ser transformadas. Elas não querem ser a imagem de Cristo. Então a solução delas é simplesmente desistir.
eu desisto do meu casamento. E aí a gente começa a tratar qualquer exceção como regra. Meus irmãos, por incrível que pareça, eu já vi situações de cristãos, ou que se dizem cristãos, pessoas que, com o pretexto bíblico de se o que pode, que o justifica uma separação é o adultério, aí você sabe o que a mulher fazia? Quase que empurrava o marido dela para outras mulheres, só para ele trair ela, para ela ter motivo para se divorciar. Agora eu pergunto, uma pessoa assim é discípula de Jesus? É isso que Deus planejou para o casamento? O que Jesus está falando aqui, ela falou, olha, Moisés só escreveu o que escreveu por causa da dureza de vocês. Porque vocês não querem ser transformados à imagem de Deus. Então, existem pessoas que não estão prontas para se casar. Existem pessoas que precisam amadurecer para se casar. Então, essas pessoas deveriam não se casar. Pelo menos até eles estarem prontas. Você sabe por quê? Porque casar não é brincar de casinha. Casamento é aliança diante de Deus, é algo sério. E não dá para simplesmente depois falar assim, eu não sabia. Ninguém casa enganado. Já chegaram perto de mim e falaram assim, Túlio, eu vou divorciar porque minha mulher é o demônio. Eu falei, não, sua mulher hoje é um capetinha. Demônio ela era quando vocês namoravam. E todo mundo te falou para você esperar mais, pensar, amadurecer o relacionamento e você não quis, se casou. Agora exorciza. Agora coloca o joelho no chão e exorciza. Aí a pessoa fala assim, Túlio, isso é muito duro. Não. É porque casamento diante de Deus é coisa séria, é aliança. Não dá para chutar por qualquer motivo, não dá para abrir mão por qualquer motivo. Tem que cuidar, tem que zelar, tem que refletir a glória de Deus. E é uma verdade. E talvez hoje você esteja vivendo algo, um casamento conturbado. Deixa eu te dizer algo que talvez te conforte. Se o casamento é plano de Deus, se o casamento é propósito de Deus, e se o divórcio não está dentro dos planos de Deus, Deus tem restauração para a sua casa, Deus tem restauração para o seu casamento. Há um renovo de Deus disponível para o seu casamento. Mas para isso você precisa se arrepender em primeira instância. Você, como a gente falou há semanas atrás, tem que saber tratar as ofensas, tem que perdoar, tem que pedir perdão, tem que dispor a mudar. Sabe? Quando existem duas pessoas, não dá para simplesmente, é do meu jeito e pronto. Não. A gente precisa saber abrir mão. Talvez hoje a coisa mais espiritual que você possa fazer é planejar um passeio com a sua família. É talvez mandar os filhos para a casa da sogra e ter uma noite com a sua esposa. Só vocês dois. Talvez a restauração do seu casamento passa muito mais por atitudes do que por discursos espiritualizados, que nada tem a ver com a palavra de Deus. Sabe? Então, eu queria que você refletisse a respeito disso. Para que a gente não se torne um reflexo da cultura mundana. Que a igreja seja um reflexo do propósito divino, mas para isso as famílias têm que ser um reflexo do propósito divino. Eu queria orar por você, eu queria orar pela sua casa, eu queria orar pela sua família, eu queria orar pelo seu casamento. E eu queria te desafiar a repensar o que você pode fazer para melhorar. Ninguém se casa ou ninguém deveria se casar para ser feliz.
porque é um jugo muito pesado. Alguém infeliz colocar no outro o peso e a responsabilidade de que o outro me faça feliz. Não, a gente casa para fazer o outro feliz. A Bíblia sempre vai falar sobre é melhor dar do que receber. Nós casamos, o casamento deveriam ser pessoas felizes compartilhando felicidade. Eu sou alguém feliz que quer fazer o outro feliz. Você sabe por quê? Porque cada um dá o que tem. Agora, muitas pessoas são infelizes internamente e colocam no outro o peso e a responsabilidade de que eu preciso ser feliz e se eu não sou feliz, a culpa é do outro. Então a solução é o divórcio. Não, você precisa ser restaurado. Porque casamento é para fazer feliz e não para ser feliz. E hoje a gente vive numa geração que se divorcia porque todo mundo quer ser feliz. O eu está em evidência, mas ninguém quer fazer ninguém feliz. Que se exploda a felicidade do outro. Eu quero ser feliz e se eu não sou feliz eu divorcio. A solução é essa. Não. Se você não é feliz, em primeira instância o problema é com você. Porque se você é feliz, você vai fazer o outro feliz. E se o outro, por outro lado também, carrega a marca de Cristo e é feliz, a tendência natural desse ciclo é a esposa faz o marido feliz. O marido faz a esposa feliz. E a família, o casamento se desenvolve. E é assim o plano de Deus. Amém? Vou orar por você. Senhor, eu oro por cada família, por cada casa e por cada casamento. Entra com a sua alegria, com a sua graça e o renovo do Senhor sobre cada lar, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, converta o coração dos esposos às suas esposas, converta o coração das esposas aos seus maridos, ó Pai, que a glória do Senhor seja manifesta através das nossas famílias e para a glória do Teu nome.